Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de História 1, comigo, o professor Valber Silva Pimentel, e hoje nós vamos um pouquinho adiante do nosso assunto, né? Vamos falar já de História Contemporânea, falando aqui da Primeira Guerra Mundial, beleza? Vamos lá então. E aí, olha só, galera, por que é importante falarmos, né, aqui da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial, para início de conversa, vai por fim a vários impérios, né, na Europa e fora da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, o Império Russo, né, vão se desagregar. Então a Primeira Guerra Mundial vai ser o fim dos impérios, né, alguns de longa data, outros nem tanto, mas de qualquer maneira vai ser um elemento desagregador desses impérios. Agora, além disso, a Primeira Guerra Mundial também é lembrada, né, por ser a gênese de outros conflitos, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver um pouquinho adiante, mas você sabe muito bem, né, que vai ser de certa maneira uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, né, vai alimentar ainda vestígios, né, e tudo mais. Além disso, a Primeira Guerra também vai ser a gênese dos conflitos árabe-israelenses, né? Então os conflitos até hoje existem, né, em torno ali do Estado de Israel, também vão ser ocasionadas por situações que não foram resolvidas na Primeira Guerra, né? Israel, né, que é a Palestina, era uma região do Império Turco-Otomano que ao final da guerra foi tomada, né, pela Grã-Bretanha. Então, quer dizer, uma região que foi colonizada, né, foi ocupada por outros países e esses conflitos que existem até hoje é por conta dessas questões não resolvidas, tá bom? Além também da Guerra do Golfo, né? Então a Primeira Guerra vai acabar causando outras guerras, apesar de que na época se dizia que a Primeira Guerra era a guerra para acabar com todas as guerras. Na verdade ela provocou, né, outros conflitos. A Primeira Guerra também é lembrada pela utilização dos avanços da Revolução Industrial, tá certo? Então olha só, apesar de que a Guerra de Secessão norte-americana ser lembrada como o primeiro conflito que vai utilizar os avanços da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial é claro o conflito de maior amplitude, né, um conflito já supranacional, intercontinental, né, que vai se utilizar dos avanços da Revolução Industrial, por isso que vai matar, né, muito mais gente, tá bom? Além também do fato de que a população civil vai ser vista, né, pela primeira vez como um alvo de guerra, certo? Então, quer dizer, a população civil também vai sofrer bastante com a guerra, né? Seja devido à fome, né, por conta das embarcações que eram fundadas por submarinos, né, embarcações que transportavam alimentos, mas seja também porque a população vai ser vista de fato como alvo de guerra, com a questão do genocídio armênio pelos turco-otomanos, além de outras situações. Então vai ser um conflito que vai vitimar muitos, né, civis, milhões de civis, né, não só de militares, ok? E aí, falando um pouquinho agora dos antecedentes, né, das causas, né, da Primeira Guerra, vamos falar das principais. Primeira questão, por exemplo, a ameaça da hegemonia inglesa pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Veja, a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, era uma pioneira na Revolução Industrial, tinha uma industrialização bastante avançada, por conta disso tinha um amplo mercado consumidor na Europa, fora da Europa também. Porém, essa hegemonia na industrialização começou a ser ameaçada, né, pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Para os Estados Unidos nem tanto, talvez, né, por conta de que ele era bem mais voltado ao mercado interno, para a América Latina, mas porém, sobretudo, né, pela Alemanha, tá bom? A Alemanha tinha se unificado em 1871 e daí que a partir da sua unificação houve uma grande corrida, né, para industrializar. E daí que assim ela estava se industrializando a passos largos, assim ameaçando essa hegemonia inglesa, tá bom? Além disso, também podemos citar o desejo de minorias étnicas, né, europeias de conquistar a sua independência, ok? Como por exemplo poloneses, irlandeses, finlandeses, sérvios, húngaros, eslavos, croatas, bósnios, etc. Então, quer dizer, o que são minorias étnicas? São povos que vivem dentro de um país, tá certo? Dentro de um estado, porém que não compartilham com a língua, a cultura, as tradições desse estado. Por isso, eles são chamados de minorias étnicas, né? E desejam, na maioria das vezes, né, a sua emancipação, a sua independência. E é o que estava acontecendo na Europa. Existiam países como o Império Austro-Húngaro que tinham várias dessas minorias étnicas que desejavam a sua independência. Também temos aqui o revanchismo francês, né? A França, desde a Guerra Franco-Prussiana, que ela perdeu, né, para a Alemanha, desejava uma revanche, né? E vai encontrar essa oportunidade com a Primeira Guerra Mundial. Havia também a questão das tensões imperialistas, sobretudo na África.
A África, né, você sabe bem, é uma região que foi colonizada, né, a partir do século XIX pelos países europeus, e daí que haviam várias questões também não resolvidas, né, sobre posse desses territórios. E daí que essas tensões imperialistas também contribuíram para piorar os ânimos, né, para acirrar os ânimos entre as nações europeias que vão desencadear a Primeira Guerra Mundial. Além disso, também podemos citar a política de alianças, né? Você sabe aí que a Primeira Guerra foi uma guerra, né, entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Ora, em 1882 formou-se aqui a Tríplice Aliança, formada aqui pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né, e a Itália, você tem aqui embaixo também. E aí essa política era uma aliança militar, certo? Importante ter em mente aqui que que esses países, né, tinham acordos internacionais com relação à posse de colônias e tudo mais, e daí que entre eles havia um acordo também, caso um país fosse atacado, outros iriam ajudá-lo, né, tá certo? Então essa política de alianças foi que contribuiu para que a guerra não fosse uma coisa local, um conflito local, mas sim um conflito aí mundial, né, certo? E aí, além disso, você sabe que existe também a Tríplice Entente, que é formada aqui pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia, tá certo? Isso aqui embaixo. E aí, veja bem, é interessante perceber que a França e a Inglaterra são rivais, né, de longa data, porém, no final do 19, início do 20, eles começavam a deixar sua rivalidade de lado, né, para se ajudar mutuamente também nesse contexto de corrida imperialista, né, com colônias, etc. E daí começa a formar uma série de acordos, a Rússia entra também, e aí, né, quando entra a Rússia, fica a chamada Tríplice Entente, tá certo? Bom, uma das questões que acirram, né, o conflito colonialista vai ser a questão marroquina. O que acontece? Marrocos fica ali no norte da África, era uma colônia cobiçada tanto pela França quanto pela Grã-Bretanha, e aí, devido à formação aqui da Tríplice Entente, a Grã-Bretanha decidiu abrir mão do Marrocos, né, para a França. E aí, porém, quem ainda tinha interesse era a Alemanha. E aí que acontece? Do conflito entre França e Alemanha, quem levou foi a França, e isso também vai acirrar os conflitos entre esses dois estados, que vai desencadear também na Primeira Guerra. Havia também a questão da corrida armamentista, certo? A chamada paz armada. E aí, olha só, o que era isso? Veja, esses países precisavam ter exércitos bem preparados, armas, né, também bastante úteis, né, bastante mortais, por conta dos conflitos coloniais, tá certo? E aí quer dizer isso, então devido a esses possíveis conflitos coloniais, que esses países corriam então para se armar. E aí quer dizer, quando estoura também a Primeira Guerra, esses países estavam bem armados, né? E daí que isso acaba também, né, provocando aí o tamanho, né, desse conflito, acaba provocando também esse conflito, de certa forma. Era chamada paz armada, certo? E a gente cita principalmente a Alemanha, a Grã-Bretanha, a França também, que eram os países, né, que tinham aí armamentos bem mais potentes, tá bom? E aí, por fim, já para ir para o estopim do conflito, nós podemos citar a crise balcânica. Veja, os Balcãs é essa região bem aqui, onde você tem a Grécia, tá certo? E aí pega um pedaço da Sérvia, da Albânia, Montenegro, tal, ok? E aí o que acontece? Essa região fazia parte do Império Austro-Húngaro, porém o Império Austro-Húngaro, né, o Império Turco-Otomano, perdão, porém o Império Turco-Otomano acabou perdendo, certo, o poder sobre a região dos Balcãs. E aí formam-se então esses estados, né? Grécia, Sérvia, Montenegro, Albânia. E aí o que acontece? Que havia outros interesses, porém, em torno dos Balcãs, tá certo? Então, por exemplo, a Rússia era defensora do pan-eslavismo, então era defensora, né, que esses estados que eles se identificavam, né, diziam que tinham uma proximidade cultural, por isso pan-eslavismo, né, de eslavo, e defendia então que essas áreas se tornassem independentes, tá certo? Porém, a Alemanha e a Áustria-Hungria tinham interesse no controle sobre a área, porque eles almejavam construir uma ferrovia ligando Berlim até Bagdá, a região lá do Iraque. E aí, é claro, para fazer essa ferrovia era necessário ter o controle sobre a região dos Balcãs, tá certo? E por sua vez a Sérvia tinha outro interesse, que era formar a Grande Sérvia. O que era a ideia da Grande Sérvia? Era a ideia de unificar outros territórios, pegar outros territórios para formar um país grande. E aí, da Sérvia, que você tem aqui no meio, o interesse deles, por exemplo, era unificar toda essa região sob controle sérvio e pegar também um outro pedacinho aqui do Império Austro-Húngaro, que é chamada Bósnia-Herzegovina. Tá bom? Então, quer dizer,
os Balcãs, de certa maneira, eram aqui um barril de pólvora que estava prestes a explodir. E foi o que de fato aconteceu, iniciando a Primeira Guerra Mundial, ok? Vamos lá adiante então. Estopim do conflito. Então perceba que existiam grandes rivalidades na Europa entre os estados, os conflitos imperialistas acirravam, né, essas rivalidades, tá certo? E aí o que aconteceu? Bom, a Sérvia tinha interesse aí na Bósnia, como a gente falou, a Bósnia queria se tornar independente do Império Austro-Húngaro. E o que acontece? Existia então grande interesse, né, da Bósnia em se tornar independente. E daí que o Francisco Ferdinando, esse sujeito bem aqui, ele decidiu visitar a Bósnia, né? Ele era herdeiro do trono austro-húngaro e a ideia dele então era visitar a Bósnia e dizer que tá tudo bem, galera, não vamos querer se tornar independente não, né? E queria então acalmar os ânimos, tá certo? Porém, o que acontece? Ele visitou Sarajevo, né? O Sarajevo, a capital da Bósnia, em 1914 e daí ele acabou sendo assassinado, tá certo? Ele iria promover, né, a Bósnia a um trono, né? Então seria o Império Austro-Húngaro Bósnio, seria a ideia dele. Porém, o que acontece? Um militante ultranacionalista chamado Gavrilo Príncipe assassinou, né, Francisco Ferdinando, a fim de que isso não ocorresse, né? E aí, quer dizer, era um militante, então, né, da causa bósnia, dos que queriam a independência da Bósnia, e acabou matando Francisco Ferdinando. E aí conta-se, né, que esse é o tiro que não matou uma pessoa, mas milhões de pessoas, porque quando ele mata Francisco Ferdinando, era, de certa forma, o estopim que faltava para causar essa grande guerra. Ora, a Áustria-Hungria responsabilizou a Sérvia, né, tá certo, desse atentado, e a Sérvia falou, não tem nada a ver com isso aí, que é isso, né? E o que aconteceu? A Áustria-Hungria então mandou que a Sérvia abrisse, né, suas fronteiras para que houvesse então uma investigação austríaca, né, no território sérvio. A Sérvia negou, e foi isso que levou então, 1º de agosto de 1914, a Áustria-Hungria a declarar guerra à Sérvia. Olha só que onda, né? E aí o que acontece? Quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, ele acaba ativando a política de alianças, né? Por quê? Deixa eu voltar aqui rapidola. Olha só, devido à questão, olha aí, né, do pan-eslavismo, da Tríplice Entente Aliança, o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia, e aí o Império Russo se sentiu mordido, não, ninguém se mete com a Sérvia. Aí o Império Russo declarou guerra contra o Império Austro-Húngaro, logo a Alemanha, devido à Tríplice Aliança, declarou guerra, né, contra a Rússia, certo? Aí a Rússia declarou guerra contra a Alemanha, e a França queria um pé, declarou guerra contra a Alemanha declarou guerra contra a França. Pronto, e assim, né, começou todo um conflito. Perceba então que esse atentado, esse conflito, né, que deveria ser então escala local, acabou então desencadeando, né, todo esse aspecto primeiramente continental, devido à política de alianças, né? E é por isso que a política de alianças é vista, né, como uma causa da Primeira Guerra. E assim nós temos o estopim, o início da guerra. E é interessante mencionarmos que a propaganda aqui vai ser largamente utilizada, porque ela servia para inflar o nacionalismo das pessoas, para que eles se voluntariassem para a guerra. E aí o que acontece? No início da guerra, todos achavam que iria ser muito rápida. Então o pessoal ia cantando para a guerra, né? Vamos lá acabar com esse pessoal, né? E é claro, acabou não sendo isso, né? Porque uma guerra que duraria meses acabou durando 4 anos, né? Vamos falar dela então. Fase da guerra. A primeira fase é chamada Guerra de Envolvimento, 1914 a 1915. Essa primeira fase ela é lembrada, né, pela adoção do Plano Schlieffen pela Alemanha. O que a Alemanha ia fazer? O Plano Schlieffen era uma guerra rápida. A ideia da Alemanha era invadir a França, parte da Bélgica, tá certo? E assim chegando em Paris e assim acabando a guerra. Então seria rápida, seria um passeio, né, praticamente essa guerra, segundo a Alemanha. Porém, o que acontece? A Alemanha colocou em prática o plano Schlieffen, né? Por isso que a guerra de movimento, então eles foram se movimentando, né? Entendeu, né? Foram se movimentando, passando pela Bélgica, chegando até a França. E aí, quando eles entram a Bélgica, a Grã-Bretanha falou, opa, ninguém mexe com a Bélgica tá quieta. E aí a Grã-Bretanha declarou guerra contra a Alemanha. E aí, os britânicos atravessaram o Canal da Mancha aqui para ajudar os franceses, ok? A Rússia, enquanto isso, se garantia ali na frente oriental, né? E aí acontece, como havia um desenvolvimento bélico muito forte entre essas potências, né? Então muitas armas desenvolvidas, mortais, acabou havendo um empate entre as forças. E é isso que acabou gerando a chamada Guerra de Trincheiras, que é a segunda fase da Primeira Guerra. Bom, para você que não sabe o que é trincheira, as trincheiras são esses buracos, essas grandes valas cavadas no chão, onde os soldados ficavam
E aí o que acontece? Como o desenvolvimento bélico era muito forte, eles acabavam cavando essas trincheiras e ficando ali, certo? E esperando o inimigo vir para eles atirarem, né, e matarem o inimigo. E aí quer dizer, então, desde 1915 até 1917, que o que prevaleceu foi essas trincheiras. Por isso que a segunda fase é chamada de Guerra de Trincheiras. Essas trincheiras, é bom comentar, eram lugares muito ruins, né, péssimos. Então ali você encontrava ratos, né, pulgas, cadáveres ali em putrefação, né, de soldados que morriam, não conseguiam enterrar, ficavam por ali mesmo, né, ali em decomposição. Era uma coisa horrível, né, as trincheiras, né, era praticamente um inferno na terra, tá certo? E aqui eram as trincheiras, e aí veio as trincheiras, né, com soldados, e aí aqui tinha uma trincheira, aqui do outro lado tinha outra trincheira, aqui no meio existia a chamada Terra de Ninguém, né, onde ocorria muitas vezes os ataques da artilharia, né, bombas caindo, canhões atirando aqui, era uma coisa horrível na Guerra de Trincheiras. E o que aconteceu? Entre 1915 a 17 predominou esse tipo de guerra, tá bom? Do lado da Tríplice Entente, entraram quem? Entraram o Japão. Opa, olha só, a Ásia entrou, já é mundial então, né? Entrou a Itália mudou de lado, né? Que era da Aliança, mudou para a Entente. Entrou a Romênia, entrou a Grécia. Do lado da Tríplice Aliança, entrou o Império Turco-Otomano, olha só, da Ásia também, né? Bem como também a Bulgária. Na frente ocidental, prevaleceu as trincheiras, que a gente já comentou aqui o que são. Enquanto isso, na frente oriental, nós vamos ter várias vitórias alemãs. A Rússia não tinha nenhum preparo para ir para a guerra. Só foi para apanhar, né? A Rússia, coitada. Isso levou então a várias revoltas, a várias vitórias, perdão, né? Do lado da Alemanha, certo? Até que em 1917 ocorreu a Revolução Russa e a partir daí a Rússia saiu da guerra, já perto, né, do final do conflito, ok? E enquanto isso houve um bloqueio marítimo alemão à Grã-Bretanha, né? Então aqui, perceba, nós já vamos ter, nós já tivemos a utilização de ferrovias, né, para transportar os soldados, temos a utilização do telégrafo, temos a utilização aqui agora dos submarinos, né, que muitas vezes torpedeavam navios, não só de guerra, mas navios que transportavam alimentos também, provocando a fome entre a população civil. Temos a partir daí também a utilização de tanques, né, que servia justamente para conseguir atravessar as trincheiras. Então percebo, temos a utilização de aviões também, né, de guerra. Então quer dizer, todos esses avanços da Revolução Industrial começou a ser usada na guerra, gerando, é claro, inúmeras mortes. E finalmente na terceira fase, terceira e última fase, temos a outra guerra de movimento, 1917 até 1918. Aqui nós temos a entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado da Tríplice Entente. E aí os Estados Unidos mandou mais de 1 milhão de soldados, os soldados estavam bem descansados, é claro. Isso garantiu várias vitórias do lado da Tríplice Entente. E aí, devido a essas várias vitórias, né, a Alemanha começou a passar por dificuldades, por uma grave crise econômica, por fome também. E aí isso começou a gerar uma grande pressão social, que levou à renúncia do Kaiser Guilherme II em 1918. Kaiser era o nome do imperador, certo, da alemão. E aí o Guilherme II era o imperador, ele não aguentou, pediu pinico, né? Jogou a toalha, e ele renunciou e se mandou para a Holanda. E aí a Alemanha deixou de ser um império, uma monarquia, se tornou uma república, a República de Weimar. Isso levou à assinatura do armistício de Compiègne. E aí da feita que se assina o armistício de Compiègne, né? Você tem aqui nessa foto, você tem finalmente o fim da guerra, né? Que aí a Alemanha então cessou as hostilidades, né, contra a Tríplice Entente. E aí às 11 horas do dia 11 de novembro, né, de 1918, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, olha só. Porém, é claro, é importante saber agora as consequências da guerra, né? Eu costumo dizer, inclusive, que sobre a Primeira Guerra, né, o mais importante é saber como começou e como terminou, né? Então vamos lá, como terminou. Consequência da Primeira Guerra. Veja, da Primeira Guerra você vai ter como consequências, primeiro, um grande enfraquecimento europeu. A gente comentou, acho, né, no início da aula, que a Europa basicamente se achava dona do mundo, né? Porém agora a Europa estava extremamente enfraquecida, né? Seus países em grave crise econômica, enfrentando graves crises sociais também, desemprego devido à guerra, né? Temos também a crise dos conceitos de progresso, de racionalismo, cientificismo, liberalismo. Quer dizer, todos aqueles conceitos que as pessoas achavam que eram consagrados, né, que eram que definiam a humanidade, agora estavam em crise. Porque as pessoas perceberam que a Revolução Industrial foi utilizada não para ajudar o ser humano, né? Quer dizer, até serviu para ajudar o ser humano, mas para ajudar o ser humano a matar outro ser humano. Então, quer dizer, toda essa ciência, todo esse progresso não foi utilizado para promover a paz, mas sim para promover a guerra, para matar pessoas.
E isso acabou gerando então essa grave crise também nesse pensamento racional, do progresso científico. E é claro, é essa crise desses conceitos, né, conceito do liberalismo também, essa crise é que levou à ascensão do totalitarismo, né? O nazifascismo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, são grandes consequências, né, aqui da Primeira Guerra Mundial, sem sombra de dúvida, né? E aí, só para também constar aqui, a Primeira Guerra terminou em 18, mas de 18 até 1920 ocorreu uma grave, né, pandemia no mundo, que foi a gripe espanhola, que matou aí mais de 50 milhões de pessoas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tá certo? E aí, ou seja, foi um negócio catastrófico, né, até 1920, quando terminada a guerra veio a gripe espanhola. E aí, olha só, já para a gente caminhar para o fim, bom falarmos do mundo pós-guerra. Como é que ficou o mundo quando acabou a Primeira Guerra, né? Veja, os números são enormes, né? Você vê aqui, tropas mobilizadas, a Tríplice Entente, 42 milhões de pessoas, Tríplice Aliança, 23 milhões, número de mortos, né? Você vê aí cifras assim, chega aos milhões, né, também. Então você vê que a Primeira Guerra Mundial ceifou, né, milhões de vidas, tá certo? E aí o que acontece? Terminada a guerra, é necessário fazer uma conferência de paz para definir como ficaria o mundo após a guerra, tá certo? Houve vários tratados, o porém principal dele, mais conhecidos, é o Tratado de Versalhes, beleza? Que foi assinado ali na Conferência de Paz de Paris. O Tratado de Versalhes, importante citar, Conferência de Paris, perdão, né, vai ser responsável pela criação da Liga das Nações. A Liga das Nações seria uma antecessora da ONU, tá certo? E aí vale a pena falar, né, antes do Tratado de Versalhes, que o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos fez um documento chamado Os 14 Pontos de Wilson. Os 14 Pontos de Wilson eram 14 propostas, né, de paz, formando o que ele chamava de paz sem vencedores. Os 14 Pontos de Wilson era bem interessante. O Wilson é um cara legal, né, porque ele pegava, por exemplo, a autodeterminação dos povos, ou seja, quem queria independência tinha que ter sua independência, pregava, né, o fim das barreiras alfandegárias, o fim de tratados secretos entre as nações. Ele também, uma das ideias, né, era o 14º ponto, era a criação da Liga das Nações. Então era uma ideia bem legal, né? Porém, quando foi lá, o seu documento foi totalmente rejeitado. Quer dizer, não totalmente, porque a Liga das Nações foi criada, né? Porém, os outros 13 pontos foram negados. E por que foram negados? Vamos lá entender. Bom, o Tratado de Versalhes foi escrito, né, feito em 1918, na Conferência de Paz de Paris. E aí, nesse documento, a Alemanha foi considerada culpada pela guerra, beleza? Então, toda a culpa da guerra tinha que ser da Alemanha, segundo o documento. E aí, por isso que a Alemanha, né, ela teve que pagar uma série de indenizações aos vencedores da guerra. Ele teve também seu território desmembrado, perdeu a Alsácia-Lorena, até coloquei aqui, né? Alsácia-Lorena pertencia à França, antes da Guerra Franco-Prussiana, foi tomada da Alemanha. A Alemanha teve que devolver Alsácia-Lorena, perdeu também outras partes do seu território, teve seu contingente militar diminuído, né, até 100 mil militares, a aeronáutica, a marinha de guerra também, né, foram praticamente desconstituídas. A Alemanha perdeu também todas as suas colônias na África, certo? Em suma, a Alemanha foi humilhada no Tratado de Versalhes. Isso porque por conta lá do revanchismo francês. Quem foi o grande idealizador desse tratado foi a França, com o apoio da Grã-Bretanha. E aí realmente o que eles queriam era humilhar a Alemanha. Por isso que a Alemanha saiu tão prejudicada da Conferência de Paz de Paris, tá certo? É por isso também, né, que a Alemanha depois vai dizer, né, que foi o diktat, né, que o Tratado de Versalhes veio para punir realmente a Alemanha, para humilhar a Alemanha, e isso possibilitou depois a ascensão do nazismo. E aqui nessa imagem você também tem as fronteiras, né, dos Estados europeus antes da guerra, né, 1914, e depois da guerra. Você percebe que a Alemanha, né, ela tem seu território bem diminuído, perde parte das suas fronteiras também. O Império Austro-Húngaro, olha só, a Austro-Hungria também deixa de existir, no seu lugar surgem aqui a Áustria, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Iugoslávia. O Império Russo também perde, né, parte do seu território com a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, beleza? Então, quer dizer, você percebe aí que o mapa europeu ele foi bastante, né, alterado aqui com a guerra, tá certo? E aí, além do Tratado de Versalhes, também podemos citar outros tratados. Com o Tratado de Saint-Germain, foi o Tratado de Saint-Germain responsável por desmembrar a Áustria, né, criando todos aqueles estados, tá certo? Também temos o Tratado de Sèvres, responsável pelo desmembramento da Turquia. Também o Império Turco Otomano deixou de ser um império, tornou-se uma república, né, a Turquia.
E aí, como a gente falou no início da aula, houve também com isso o fim dos impérios alemão, austro-húngaro, Império Turco-Otomano, Império Russo, tornaram-se todas repúblicas. E assim, é claro, a Europa estava sacudida, né, por esse conflito. E aqui, só para citar, né, essas regiões pertenciam antes ao Império Turco-Otomano, passou para a administração britânica e francesa. E entre elas você vê aqui a parte de Jerusalém, de parte de Jerusalém que passou, né, para a administração britânica. Os britânicos prometeram, né, e pela declaração de Balfour, entregar, né, para os judeus que criaram o Estado, porém não entregaram. E aí, isso aí, em soma, que depois vai criar, né, os conflitos árabes-israelenses, que a gente vai falar depois, mais para frente. Beleza? Ah, sim, aí sim, para a gente terminar, né, é importante falar dos Estados Unidos. Com relação ao Brasil, o Brasil participou da Primeira Guerra, tá certo? O presidente que era o Venceslau Braz. O Brasil chegou a mandar pilotos, né, de aviões, mandou médicos, mandou também marinha, né, para lutar na guerra, porém sua participação foi pífia, certo? Não chamou tanta atenção como a Segunda Guerra Mundial, que foi uma participação heróica, né, com toda certeza. E vale a pena dizer também que o Brasil, como os países de onde o Brasil importava estavam em guerra, né, não dava mais para importar. Por isso que no Brasil houve a chamada industrialização de substituição de importações, tá certo? Então, quer dizer, o Brasil começou a produzir parte dos produtos que antigamente importava. Isso aí vai possibilitar, então, um pequeníssimo desenvolvimento industrial brasileiro. Porém, o grande beneficiário, né, da guerra, com certeza, foi os Estados Unidos, tá certo? E aí vamos falar dele para a gente encerrar aqui. Houve um grande desenvolvimento econômico norte-americano no pós-guerra, porque a Europa estava enfraquecida, precisava de capitais para voltar a se reindustrializar. E quem emprestou essa grana para a Europa se reindustrializar? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, a Europa ficou endividada e os Estados Unidos se tornou um grande credor da Europa. Além também que começou a exportar muitos produtos industrializados para a Europa. Isso possibilitou na década de 20 um grande boom econômico norte-americano, tá certo? Então, economicamente, os Estados Unidos vai sair beneficiado. Agora, com relação à política, o Congresso norte-americano acabou não concordando com a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Por isso que, politicamente, os Estados Unidos acabou se isolando diante da Europa, né? Politicamente, né? Porque economicamente não. Em contrapartida, os Estados Unidos começou a se aproximar ainda mais com a América Latina, dominando então principalmente economicamente a América Latina, tá certo? É a partir daí que surge o American Way of Life, o modo de vida americano, que é o modo de vida pautado, veja bem, no consumo, como essa imagem vem mostrando, né? Toda essa poluição visual, né? De produtos, mais produtos, enfim, esse é o modo de vida norte-americano que surgiu na década de 20, né? Até que chegou 29 com a crise da Bolsa de Valores, tá certo? Muito bem, galera, era isso então que nós tínhamos a dizer, tá certo? Lembre-se sempre, beba água, ainda mais aqui no nosso calor, né? Esse calor gostoso aqui, né, de Macapá. Pois é, tome água, seja você que tem Macapá, ou seja você que está vendo esse vídeo em qualquer outro lugar, tá bom? E a gente se vê na próxima. Valeu, tchau!